Boa tarde, 1h35. Boa tarde a todos que acompanham a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. E o Miqueias, quando é ligeiro assim eu já entendo que é o Miqueias, né? Já apertou o biloto, aí mostrando as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista. Mesmo você que precisa sair de casa agora, mas não quer perder um assunto que está na ordem do dia, não é? Os assuntos que são debatidos aqui no Gazeta Entrevista, nós nos esforçamos para que eles tenham a ver diretamente com a sua rotina imediata, né? Esse é o nosso raciocínio, esse é o nosso cálculo. Então nós vamos conversar com a secretária de Estado de Meio Ambiente e também para Políticas Indígenas, a Júlia Messias. Agora, antes de conversar com ela, por quê? Porque vamos conversar com ela, sobretudo, a respeito do decreto de emergência ambiental, tem aí também dados novos a respeito de desmatamento, enfim, vamos conversar com ela. A primeira vez que a Júlia vem ao Gazeta Entrevista, aliás, era uma presença que eu sempre cobrava aqui, não é? Mas aperta o biloto aí, o Laércio ou Miqueias, deixa eu só falar aqui a respeito de uma situação. O clima esquentou na Assembleia Legislativa, né? Mas esquentou para muito além do razoável, não é? Assessores do governo, com deputado, o único deputado de oposição, que é o deputado Edivaldo Magalhães, o quiprocó danado ali na Assembleia Legislativa. O tempo fechou. Se não tivesse a turma do deixa disso ali, a situação complicaria ali. Bom, isso, de certa maneira, a briguinha ali não tem interesse público, mas o que motiva a briga tem. E o que motiva a briga? O que motiva a discussão? O que motiva a discussão é essa mudança que o governo está operando para... Vocês estão colocando aí? Então vamos lá. Já que vocês colocaram, essa discussão ela foi motivada por uma reunião que foi realizada ontem entre os assessores do governo e o sindicato ligado aos agentes socioeducadores, perfeito? Então, houve essa reunião. Nessa reunião, os assessores do próprio governo teriam falado, se referido à líder do governo, deputada Michele Mello, como se ela fosse uma, abre aspas, vendedora de ilusões. Foi esse o termo utilizado. Por quê? Porque o governo, na reunião com o sindicato, bateu o martelo e disse que a decisão já estava tomada e que a Assembleia não teria mais nada a definir. Ora, quando isso é levado para a Assembleia Legislativa, foi aí nesse momento que o deputado Edivaldo Magalhães disse, não, pera lá, não é bem assim. E aí o quiprocó foi formado. Então, por que eu estou falando que a gente vai entrar nesse debate que eu já estou falando aqui desde a semana passada, a respeito desse assunto? Porque essa mudança é uma mudança importante para a gente discutir. Os agentes socioeducadores, eles são agentes que lidam com adolescentes em conflitos com a lei. Os agentes socioeducadores, o objeto de trabalho deles é a condução, o amparo, o acolhimento ali, a segurança dos adolescentes em conflitos com a lei. Ora, lidar com um público desse, será que o tratamento policialesco é o mais adequado? Um agente socioeducador, ele é um camarada que tem que ser diferenciado. Digamos que entre o coturno e o livro, o agente socioeducador deveria escolher o livro. Entende? São referências que o agente socioeducativo precisa repassar, diferente daquela rotina policial. Se nós entendermos que os adolescentes precisam ter um tratamento ligado à polícia, a tendência, eu não estou falando que é uma regra, mas a tendência
Qual é? Que o Estado tenha com o adolescente aquele tratamento que foi dado lá no Jorge Lavocá, na sexta-feira. Você se lembra? Naquela comunidade ali onde o Estado é praticamente ausente, qual foi a única presença que o Estado se fez na vida daquele gigante de 17 anos? Um tapa na cara. Então, é claro, Itaã, você está com muita filosofia, isso aí não estou com filosofia. A questão não tem nada a ver de filosofia. Agora, é um debate. Os agentes estavam participando desse quiprocó aí, tinha um representante do sindicato ali. Os agentes não querem a mudança. E é aí que eu estou falando, que eu vou tentar trazer aqui o presidente Janderson, não é? Vou tentar trazer o Janderson. Nós vamos tentar trazer o Janderson aqui para que ele explique isso aí. Eles não querem. Por que eles não querem? Eles se sentem diminuídos? Eles querem ficar vinculados à segurança pública? Existe alguma mobilização para tentar levar o pessoal? Será que os agentes socioeducativos sonham um dia em ter um tratamento igual uma polícia? Igual foi feito com os agentes penitenciários? Será que existe esse cálculo na cabeça dos agentes socioeducativos? É isso mesmo? Não sei. Vamos conversar com o Janderson, vamos pelejar com ele ao longo dessa semana, tá bom? Então, fecho parênteses, vamos aqui falar de meio ambiente. Boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, obrigada aqui pelo convite. Bom, Júlia, eu queria entender aqui uma coisa que são conceitos diferentes, mas eles acabam se juntando. Por exemplo, no dia 5 foi assinado, não foi? Dia 5 de julho foi assinado o decreto de emergência ambiental. Não foi isso? E esse decreto de emergência ambiental guarda relação com o quê? Com a questão do desmatamento ilegal. Ora, o que eu não estou conseguindo entender? Como que um Estado que decreta emergência ambiental é o mesmo que celebra a diminuição do desmatamento, entende? Se eu bem me recordo, eu li essa semana, ou foi no final da semana passada, na agência estatal, que houve redução no desmatamento no Acre. Como é que é isso, para que a gente possa entender? Vamos lá. A gente está num período considerado crítico, né? E no acumulado de 2018 a 2022, a gente encontra esse aumento do desmatamento nesses 10 municípios prioritários, né? Que foram elencados nesse decreto de emergência ambiental. Então, considerando o crescimento do desmatamento e queimadas nesse período, houve essa identificação da necessidade da integração das forças das instituições governamentais que atuam em comando e controle, como o Batalhão de Polícia Ambiental, o IMAC, a própria CEMAP, o Corpo de Bombeiros, a Sejusp e outras instituições para um atendimento prioritário nesses 10 municípios, de uma articulação mais integradora para que a gente consiga realmente não só comemorar esses 6 primeiros meses de redução de 66%, mas que a gente tenha uma redução total no acumulado dos próximos meses e aí realmente conseguir comemorar. Reduzimos desmatamento neste ano na Amazônia, aqui no estado do Acre. Antes disso, para não parecer, né? O decreto está dizendo que as instituições vão atuar com comando e controle, vão sair para fiscalização. Nós temos o outro braço, que é o braço da regularização ambiental. Então, nós já estamos em campo desde o começo do ano, com mutirões, conversando com os produtores, levando informações sobre o CAR, apoiando eles nesse processo de regularização. Temos projetos de fomento onde nós entramos, né, com o PRA, recuperando até 2 hectares com sistemas produtivos. O Acre é um dos únicos estados a já fazer isso, onde o próprio estado fornece não só a muda a esses pequenos produtores, mas a própria recuperação assistida. A gente faz todo o processo durante 10 meses e num catálogo de sistemas agroflorestais que o produtor escolhe, adaptado à sua vocação. A gente não chega lá dizendo, olha, esse sistema é o melhor. A gente analisa o solo, a área e faz a discussão com o produtor, porque depois do período em que o Estado sai, é ele que vai ter a sua atuação mais direta naquela área. Então nós já temos várias propriedades já em que foi feito esse processo de recuperação. Visitei recentemente uma em Capixaba,
onde a gente já identificou que nos primeiros 13 meses desse processo, o produtor já está conseguindo tirar mais de R$ 10.000. Né? E é isso que a gente quer demonstrar. Ele plantou dentro do sistema agroflorestal café, pimenta, banana, açaí. É um consorciamento, né, de espécies vocacionado àquilo que ele e a família dele já tem a tradição de cultivar. Então, é essa combinação de esforços do Estado, mais a vocação local, demonstrando que é possível sim, né, reduzir o desmatamento, que você não precisa abrir outras áreas. Nós temos áreas passíveis para recuperação e demonstrar que a floresta em pé ela vale muito mais. Agora, eu queria que você reforçasse essa ideia que você acabou de esboçar, a respeito de alternativas que vocês estão dando ao pequeno produtor, não é? Porque o fogo é uma técnica milenar, vem de longe. E mais recentemente, inclusive, o próprio indígena adotava isso em alguns momentos muito específicos. Mas o pequeno produtor adota a queima. Mas ele adota também, em boa medida, porque ele não tem outra técnica ali ao alcance dele. E você está dizendo que o governo está oferecendo isso. Sim, existem, na verdade, alternativas, né, para o não uso do fogo. E aí eu consigo trazer de um histórico meu mesmo, da minha própria atuação na agenda de meio ambiente de muitos anos, que esse processo ele é contínuo, né? Principalmente em municípios críticos, como Mané Urbano, Feijó, já houveram várias ações de levar técnica de não usar o fogo com outras culturas. Então, assim, a gente tenta levar o pequeno produtor alternativas para que, como você falou, a gente ainda tem essa cultura antiga de achar que colocar o fogo, inclusive, gera enriquecimento do solo, mas não gera, ele está degradando, né, a cada ano ainda mais aquele solo. Então, a gente tem ampliado essa discussão, tivemos junto com o Ministério Público nos últimos meses, acho que no último mês, numa ação que foi o MP na comunidade. Tivemos uma Assembleia Geral com produtores e a argumentação é sempre essa, né? E é uma discussão que o Estado precisa considerar e nós estamos buscando fazer isso. Se eu não consigo levar uma alternativa, como é que eu vou simplesmente só cobrar? Exato. Então, nós precisamos entender a dinâmica de cada uma dessas regiões e conseguir levar essas alternativas, porque é o que você fala, nós temos 85% de cobertura florestal. Né? Nós temos hoje o nosso maior vetor de desmatamento, nós sabemos onde está, nós temos ainda... Onde está hoje? A gente tem um processo ainda crítico na Reseq Chico Mendes. Né? Então, se você for olhar nesse ranqueamento, a Reseq Chico Mendes são os projetos de assentamento, depois propriedades privadas assim numa menor quantidade, áreas protegidas de gestão do Estado também bem menor. Mas o nosso foco hoje ainda é a Reseq Chico Mendes e os projetos de assentamento. Tem aqui eu tenho que fazer um intervalo, mas antes da musiquinha, deixa eu só colocar aqui uma situação. Esse ano já, estou aqui com material do Ministério Público que diz o seguinte, isso aqui já é você falou, esse ponto de pressão de desmatamento na Reseq Chico Mendes, agora tem um problema que, se não é novo, pelo menos parece que chamou a atenção do Ministério Público. O Ministério Público do Acre e Polícia Civil investigam associação de produtores por venda de terras públicas em Tarauacá. Como é que a Secretaria está acompanhando esse problema? Porque vocês foram informados disso aqui, né? Sim, fomos, inclusive nós informamos também o Ministério Público. Né? Nós atuamos realmente de uma forma conjunta, nós temos o Comitê Integrado de Meio Ambiente, qual o próprio Ministério Público também faz parte, né? E nós estamos sim, é de conhecimento esse problema no nosso complexo de floresta, nas florestas públicas, né? Junto com o Batalhão de Polícia Ambiental, a gente tem tentado coibir esse processo e o Ministério Público também, junto com a própria Secretaria de Segurança, está fazendo essa avaliação para a gente entender se realmente está tendo um processo de grilagem, se está tendo um avanço, né, dentro das florestas. Isso está em investigação, então, Sim, pelo que eu estou percebendo. exato. Né? Então, tá bom. Vamos para o intervalo? Continuar a conversa depois do intervalo com a Secretária de Estado de Meio Ambiente para Políticas Indígenas também, a Júlia Messias, aqui no Gazeta Entrevista.